Olá, bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welber Cavalcante. Hoje estudaremos sobre circunferência e equação reduzida e circunferência e equação normal. Os objetivos da nossa aula é apresentar a equação reduzida da circunferência e apresentar a equação normal da circunferência já desenvolvida. Relembrando aqui um pouco sobre inequações, nós temos aqui quando x maior que 2, nós temos então essa representação à direita. Quando x igual a 2, ou seja, nós temos esse tracejado. Exemplo das equações, ok? Quando x menor que 2, nós estamos falando dessa região à esquerda, ok? Se há uma inclinação, então nós temos exatamente isso aqui, ó, y maior que x menos 1. Então a inclinação nós estamos falando dessa região acima aqui, tá? Se y é igual a x menos 1, olha que interessante. Esse aqui é sobre a reta, esse aqui é na reta, ok? E aqui abaixo da reta. Então, isso aqui é relembrando a nossa aula anterior. Tratando então de circunferência e entendendo aquele processo, ou seja, o processo anterior aqui, na circunferência nós estamos falando de algo que está delimitado por uma circunferência. Então tem um círculo. O círculo é essa parte do meio aqui, tá? O círculo tem área e a circunferência não tem área. Cuidado, tá? Circunferência é esse tracejado aqui, ok? Então na circunferência nós temos dois pontos principais. Os pontos que nos levam a conhecer algo a mais dentro dessa circunferência. Nós temos o centro, tá? Que é o AB, e nós temos o raio, que é a distância entre o centro até a borda da nossa circunferência. Então, no círculo, nós temos o centro e nós temos o raio, que é a distância até a borda. Se nós tivermos esse valor de x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado mais r ao quadrado maior que zero, nós estamos falando da região externa, tá? Região externa. Se nós tivermos menor do que zero, nós estamos falando da região interna. Menor ou igual a zero, nós estamos falando da região interna. Ok? Aula 19, equação reduzida. Então, alguns conhecimentos algébricos e geométricos dessa aula. Então, nossa aula vem com esse formato. O que está escrito aqui? Equação da circunferência, que passa pelos pontos C, que é o centro, e mede, ou raio mede R. Esse raio que aparece aqui, esse raio exatamente nessa posição aqui, ó, ele tem um valor específico, tá bom? Tem um valor específico. E esse valor específico que nós temos aqui, ele é exatamente o valor de R que a gente coloca ali, ó, tá? Então vamos desenhar aqui algo rapidinho. É o seguinte, como eu já tenho um ponto C, eu vou ter que ter um ponto aqui, onde esse raio está localizado, certo? Então se eu tenho um ponto onde esse raio está localizado aqui, o professor vai usar o print aqui, deixa eu abrir uma aba aqui. Ok, olha que interessante. Se aqui em cima nós temos um ponto, que nós podemos chamar de P, então eu vou ter essa distância aqui, ó. Olha isto. Ok. Deixa eu trocar a cor disso para azul, esse verde aqui. Isso está ótimo. E eu vou ter também essa distância aqui, ó. Olha aqui que interessante. Ok. E eu posso chamar esse ponto aqui de ponto P, ponto A, tá bom? E o que eu tenho aqui é nada mais nada menos do que a aplicação do Teorema de Pitágoras, certo? Então eu tenho uma certa distância aqui, beleza? Então eu tenho x menos a e um y menos b. Ok? Então posso colocar aqui, ó. Aqui eu tenho um valor de x menos a. Deixa eu trocar esse x por uma outra cor. Vamos apagar aqui. Vou colocar um x. Ok. Ok. Então eu tenho x menos a. E aqui eu tenho um y, certo?
menos b. Beleza? Então, esse ponto meu aqui é o que ponto, professor? Esse ponto aqui é o ponto x, y. Nosso ponto P. Perfeito? Tranquilo? Sem mais? Beleza, então como você vai fazer isso aqui? Bem simples. Se a diferença entre x e a aqui, ó, ou seja, você vai subtrair esses dois pontos aqui, também você vai subtrair esses dois pontos aqui, ok? E elevar ao quadrado. Então é daí onde surge a nossa equação geral reduzida da reta. Nós vamos continuar, que tem alguns conhecimentos ali para nós fazermos. Deixa eu devolver então esse pincel aqui, pegar apenas a seta. Beleza. Então, remetemos aqui ao que? O Teorema de Pitágoras. Como o professor já tinha dito para vocês, então você tem aqui a distância, que é o raio, tá? Deixa o professor voltar aqui, ó. Essa distância é calculada como sendo o raio. E aí nós temos aqui xa e xb. Então vai ser o quê? Xb menos xa, yb menos ya. Então nós temos a distância aqui, ou seja, o quadrado da distância é igual à soma dos quadrados dos catetos, ok? E aí nós temos aqui ela formatada aqui, bem tranquila, bem legal, tá certo? R ao quadrado, ou seja, a distância ao quadrado é igual a xb menos xa ao quadrado, yb menos ya ao quadrado, certo? A equação geral da circunferência é dada por x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2a de x menos 2b de y mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Professor, por que disso? Porque você desenvolveu os dois monômios que tinha aqui, ó. Ou seja, esse x menos a ao quadrado e esse y menos b ao quadrado. E também desenvolveu o r ao quadrado. Perfeito? Então, o que nós temos aqui? Ó, essa primeira parte aqui é exatamente essa daqui desenvolvida. Duas, ó, x ao quadrado, quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui é a mesma coisa, y, né, o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? E aqui o r ao quadrado continua sendo r ao quadrado aqui. Na equação geral da circunferência, esse r ele volta para aqui dentro, ou seja, ele iguala a zero, porque é uma equação. O que o professor disse para vocês aqui, ó, olha aqui o ponto. Nós temos o ponto P aqui. Deixa eu pegar uma canetinha aqui e mostrar para você. Então, nós temos essa distância aqui, ó. Certo? Nós temos exatamente essa distância aqui para estar calculando, tá? Então, para a gente calcular essa distância, o que a gente faz? X menos a ao quadrado, né? E b menos y ao quadrado, certo? Ou y menos b ao quadrado. E aí você tem a nossa equação aqui representada, tá certo? Então, é isso que a gente tem. E ainda do r aqui, que é o raio, também ao quadrado. Esse exercício é um exercício em classe. Descreva a equação reduzida das circunferências a seguir, conhecendo o seu centro C e a medida do seu raio R. Então, como que vai ficar isso, professor? Olha, bem simples. Você observa aqui que a equação reduzida é sempre dada por x menos a ao quadrado e y menos b ao quadrado e r ao quadrado. Essa é a nossa equação reduzida. Então, é só olhar aqui o seguinte. O que você fez com a? Você trocou o sinal dele, ou seja, você colocou menos a. Então, aqui nós temos como sendo C o valor de A, então vai ser menos o valor de A. Esse daqui que é o nosso valor A, vou pegar uma canetinha aqui, deixa eu colocar aqui para você. Então, esse daqui é o nosso valor A, ok? Ok? E esse aqui é o nosso valor B. Beleza? Esse aqui é o nosso valor B. E é só a gente substituir na nossa equação, certo? Quando nós substituímos o 2 aqui no lugar do A, vai ficar o quê? Menos 2. Quando substituímos o menos 3 no lugar do B, vai ficar o quê? Menos e menos, isto, mais 3. E o raio, professor? O raio é 3, então 3 ao quadrado é 9. Está aqui a nossa equação já desenvolvida. Beleza? Letra B da número 1. O mesmo processo. Você tem também aqui o A e aqui você tem o B. Ok? Então,
esse b que você tem aqui é zero, ou seja, ele não vai aparecer. Quando você coloca b aqui, y menos zero é zero, né? É y menos zero é y, ou seja, vai ter apenas y ao quadrado. Quando você tem aqui o menos a, então esse menos a, como o número 1 é negativo também, então vai ficar menos a com menos 1. Menos com menos é mais, né? Então fica mais 1 aqui. Então a nossa equação está exatamente aqui. E o raio, professor? O raio era 2, elevou ao quadrado, ficou 4, ok? O raio é elevado ao quadrado. Número 2. Considere a circunferência x mais 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 4. Determine o centro e a medida do raio. Isso é muito simples. É o contrário da número 1, tá? A número 2 nós vamos fazer o contrário da número 1. A equação é essa, tá? A equação reduzida é essa. É exatamente o que nós temos aqui em cima, ok? É exatamente esse valor que nós temos aqui, ó. Beleza? Então, vice-versa aqui, ó. Você tem o x, você tem o valor de a, ó, mas você tem o menos o valor de a. Então, se o a está positivo aqui, significa que menos, menos. Isso, foi colocado 2 menos aqui, ó. Certo? Menos, menos. Ou seja, então o valor do a é menos 2. Olha lá que interessante, ó, o valor do a é menos 2. Observe muito isso aqui. Como aqui o valor do 3 está negativo, significa que ó, você trocou o sinal dele. Então ele era positivo. Está aqui também. Okay? E nós temos aqui o raio elevado ao quadrado. O que é o raio elevado ao quadrado? 2 elevado ao quadrado, que é o número 4. Está aqui também. Ok? Então, nós já temos o valor do raio, que é 2, o valor de B, que é 3, e o valor de A, que é isto, menos 2. Letra B, e possui a abscissa máxima. Então aqui ele quer saber qual que é a abscissa máxima dessa equaçãozinha que a gente tem aqui, ó. Tá certo? X mais 2 ao quadrado e y menos 3 ao quadrado. Essa é a nossa equação reduzida. Então nós já sabemos quem é o A e quem é o B aqui. Nós podemos abrir essa equação, tá certo? Quando nós abrimos essa equação, nós encontramos o seguinte valor. Nós encontramos que x ao quadrado mais 4x mais y ao quadrado menos 6y mais 9 é a nossa equação aberta agora. Beleza? E aí eu tenho uma pergunta para fazer para você. O que nós temos aqui? Nós temos quando x é igual a zero. Quando o valor de x for igual a zero, qual que vai ser o nosso valor de y? Ou seja, o que ele quer saber mesmo que você encontre aqui é exatamente o ponto do centro. Então, vamos observar aqui. Você já sabe que o raio é quanto? Isto, o raio é 2, certo? Então, se o raio é o valor 2, então você tem 2 para lá ou para cá. E o que você tem aqui ainda? Você tem o valor número 2, só que é o inverso dele. Lembra lá da aula anterior? Ó, é o inverso desse 2 aqui. Então, esse aqui está positivo, menos com menos deu mais, ou seja, é negativo. Então, o valor que você tem aqui é o quê? Menos 2, isto. E o centro vai ser dado por menos 2 e mais 3. Isto, menos 2 e mais 3. Então, menos 2 e mais 3 é o nosso centro aqui. É o centro do valor que nós temos aqui. Como o raio é exatamente 2, então ele quer saber o seguinte: qual é o ponto que possui a abscissa máxima? Ou seja, a abscissa é o eixo y, ou a abscissa é o eixo x, e as ordenadas são o eixo y, tá certo? Se a abscissa é o eixo x, então observe o seguinte: como nós temos 2 de raio, o máximo que ele pode chegar é nesse ponto aqui, ó. Deixa o professor pegar aqui um lápis para ficar mais fácil. Ó, o máximo que ele pode chegar, ou seja, se isso aqui continuar descendo aqui, até aqui, ele vai chegar exatamente nesse ponto aqui, ó. Ok? Então, se o raio pode chegar no máximo nesse ponto aqui, ou seja, o máximo da abscissa que ele pode ir, ou seja, que ele pode variar, é exatamente o termo, isso, o termo zero. Beleza?
Então, o máximo da nossa abscissa é o ponto. Que ponto que é esse? É o ponto 0 e 3. Se fosse o mínimo da abscissa, só para a gente fazer algo ao contrário. O mínimo da abscissa seria o quê? Isto, ó, o mínimo seria nessa posição aqui, tá? Então, aqui seria o nosso mínimo. Ponto P estaria aqui. Então, se aqui fosse o mínimo, ou seja, o mínimo seria quanto? Isto, menos 4 e isto, menos 4 e 3, tá? Então, esse ponto aqui seria o nosso ponto mínimo. E aqui é o nosso ponto, isso, o nosso ponto máximo. Ok? Então, estamos falando em relação a x. Esse ponto é o máximo e esse ponto aqui é o mínimo. Não esqueça de fazer os exercícios de casa. Aula de número 20. Circunferência, equação normal. Então aqui nós vamos abrir aquela equação que nós estávamos vendo na aula anterior. Nós temos o centro A e B, nós temos os pontos em relação a A e B e temos um ponto em qualquer local dessa circunferência aqui. E aí é só nós multiplicarmos aqueles quadrados, vamos obter a equação normal. Para isso, o professor trouxe aqui o quadrado da soma de dois termos. Como que funciona o quadrado da soma de dois termos? Você tem que relembrar disso, porque isso vai facilitar muito nos cálculos posteriores. Então, você tem a mais b ao quadrado, a vezes b, b vezes a, b vezes b. A ao quadrado mais ab, mais ab, mais b ao quadrado. O que significa isso, professor? Significa o primeiro ao quadrado, duas vezes o primeiro pelo segundo, certo? Mais o quadrado desse segundo aqui, ok? Então, presta atenção nesse segundo aqui, beleza? Então, ó, quadrado desse segundo aqui. Aqui foi o valor do quadrado desse b. Só enfatizando. Aqui eu trouxe uma técnica, que é uma técnica que nós utilizamos muito no ensino fundamental, que é a técnica de completar o quadrado. Isso vai facilitar a sua vida, tá? Isso aqui é um extra. Isso aqui é para facilitar a sua vida. Então, observe aqui. Nós temos aqui x ao quadrado menos 8 de x mais 12. Nisso não é um quadrado, tá? Porque você observa o seguinte. Para dar 8 de x aqui, ó, para dar 8 de x, você fez o quê? 2 vezes isso, 2 vezes 4. Olha aqui, ó. 2 vezes 4. Então, o nosso b é 4. Ô, professor, é verdade, nosso b é 4. Então, o quadrado de 4 é quanto? Isto, é 16. O quadrado de 4 é 16. Agora sim eu tenho um quadrado aqui, ó. Tá certo? E esse 12, professor, para onde foi? Para o outro lado da igualdade, ou seja, fez menos 12. Como eu adicionei esse 16 aqui, presta muita atenção aqui, ó. Como eu adicionei esse 16, eu vou ter que adicionar ele do outro lado também, tá bom? Isso vai facilitar muito a nossa vida a partir de agora. Então, técnica de completar o quadrado. Vamos lá de novo? Você tem x ao quadrado, você tem menos 8x e tem o mais 12. Como que você vai fazer com isso? Então, você tem o x ao quadrado menos o quê? Isso, 2 que multiplica 4. Por que 2 que multiplica 4, professor? Para dar o nosso 8 que nós temos aqui. Ok? Então, o valor de b é 4, certo? O valor de b é 4. Deixa o professor voltar aqui. Olha aqui, ó. 2 que multiplica o valor de b. O valor de b é quanto, professor? O valor de b ali, aqui é 4. Então, 4 ao quadrado, que é o nosso termo, o terceiro termo aqui, ó, é o nosso termo c. 4 ao quadrado é isto, é 16. Como você adicionou 16 aqui, ou seja, esse espacinho aqui não tinha nada, eu adicionei 16. Como você adicionou 16 aqui, você vai ter que adicionar 16 do outro lado da igualdade também. Perfeito? Então, nós temos agora uma equação quadrada, certo? Então, nós temos aqui agora uma equação que é realmente um quadrado. E eu posso reescrevê-la dessa forma aqui, ó. Olha que interessante, olha que legal. Então, x ao quadrado menos 8x mais 16, como a gente fez o que? O 4 ao quadrado para dar 16, então eu já sei que x menos 4 ao quadrado é essa função aqui. E o outro lado da igualdade, professor? É só você fazer a conta. Ó, menos 12 mais 16, sobrou apenas 4. Fechou? Então é essa técnica que nós vamos utilizar a partir de agora. Deixa o professor mostrar aqui a letra B, para a gente também imaginar um pouquinho. Então aqui nós temos o seguinte, ó, x ao quadrado menos 10x menos 56. Isso nunca é um quadrado.
Por quê? Porque no segundo membro aqui eu tenho 2 vezes, isso, 2 vezes 5 para dar 10x, ó. Então eu tenho x ao quadrado menos 2 vezes 5 para dar 10. Então eu já sei que o termo b, ele é 5. Vou voltar aqui para você relembrar. Ó, o termo b, ele é 5. Então o termo b vai ter que estar ao quadrado. E b ao quadrado, eu deixei um espacinho aqui, ó, passei o 56 para o outro lado, deixei um espacinho aqui, ficou quanto? B ao quadrado é 5 ao quadrado. E 5 ao quadrado é isto, 25. Então nós temos 56 mais 25, ok? Então agora esse primeiro membro aqui, o que eu tenho? Eu tenho um quadrado perfeito. E qual que é esse quadrado, professor? Aqui, ó, x ao quadrado menos 10 de x mais 25. Ou seja, eu tenho x e eu tenho isso, eu tenho menos 5. Menos 5 e o x. Então, x menos 5 é um quadrado perfeito, ok? E do outro lado ficou quem? Ficou 56 mais 25, que deu 81. Então, a ideia do completo quadrado é encontrar esse quadrado aqui. Vai nos ajudar na próxima questão. Obtenha o centro, a medida do raio, das circunferências a seguir. Então, a primeira circunferência é essa que está aparecendo aí para gente. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 12 de x mais 4y menos 9. Você já sabe. Vamos utilizar a técnica do complete o quadrado. Primeira coisa que a gente vai fazer então é separar esses termos aqui. O que é x fica com x e o que é y fica com y, ok? E o menos 9, professor, a gente manda ele para o outro lado, igual a gente fez aqui, ó. E o 12 que estava aqui, nós já mandamos ele para o outro lado. E o 56, professor, que estava aqui, nós já mandamos ele para o outro lado, ok? Beleza, então esse é o primeiro passo, um passo bem simples, bem tranquilo. Vamos continuar agora. Nós temos, então, que completar o quadrado aqui. E eu pergunto para você, o que vezes 2 dá 12? Ah, professor, essa é muito fácil. 2 vezes 6 é 12. Ah, então o termo aqui é 6. Então aqui o que vai ficar? Ah, professor, muito fácil. 6 ao quê? 6 ao quadrado. Olha aí, ó, b ao quadrado. Então é 6 ao quadrado. Então aqui vai ficar 36. Ok, parabéns. Tá? Então aqui ficou 36. Esse valor 36 eu vou adicionar do outro lado da igualdade. Mas, ó, observe o segundo passo aqui agora. Então, ó, aqui é 4. Então aqui foi 2 vezes, isso, 2 vezes 2. Então esse 2 é o termo B. Então o termo B vai aqui, ó. 2 vezes 2. Então aqui vai dar 4, certo? Beleza, professor. Então agora eu tenho um quadrado perfeito? Sim. Agora você tem um quadrado perfeito aqui para x, um quadrado perfeito para y, e tudo que você adicionou aqui, você coloca também do outro lado da igualdade. Eu adicionei 36 aqui, professor, para ficar um quadrado perfeito, então coloco ele do outro lado. Eu adicionei um 4 aqui, professor, para ficar um quadrado perfeito, eu coloco ele do outro lado também. Ok? Encerramos aqui agora, então. O que você tem? X e 6, certo? Isso, então você tem x menos 6. E aqui, o que você tem? X, y e 2. Então você tem y mais 2. E do outro lado da igualdade, você tem o quê? Isto, você tem 9 mais 36 mais 4. Você tem 49. Então já fechou. Olha a equação reduzida, que é o que você quer. Porque na equação reduzida você tem o ponto do centro e você tem também um raio. Viu que interessante? É muito interessante esse daqui. Esse daqui é a jogada do mestre mesmo. Que é top, top do Goiás. Vamos lá. Então, esse x menos a elevado ao quadrado e esse y menos b elevado ao quadrado é exatamente os pontos que você acabou de encontrar aqui. Então, é o inverso de a. Se o a está negativo, o a vai ficar positivo. Muito bem. É o inverso de b. Se o b está positivo, o b vai ficar negativo. E aqui eu tenho o raio ao quadrado. Se o raio está ao quadrado, o raio era quanto aqui? Se deu 49, o raio é isto. Muito bem, o raio é 7. Né? Então tem aqui como centro. O inverso de menos 6 é 6. Ó, o inverso de A é. Ó, o inverso de menos 6 é 6. E o inverso de B, que é mais 2, vai ficar isto, menos 2. E o raio é 7. Perfeito. Então nós vamos utilizar a mesma técnica para os nossos próximos exercícios. Então vamos lá.
Letra B, nós temos então x ao quadrado, y ao quadrado, mais 10 de x mais 22. Primeira coisa, separamos eles. Quem é x fica por um lado, quem é y fica para o outro. Eu só completo o quadrado de quem tem os pelo menos dois valores, tá? Se tiver só um valor, não completo o quadrado, não precisa, que aí é zero, tá? Então, como aqui tem dois valores, ou seja, eu tenho o 10 de x e o x ao quadrado, então eu vou completar o quadrado desse aqui. Eu tenho que pensar aqui, o que que dá 10? Duas vezes? Isso, 2 vezes 5. Então, aqui no lugar desse espacinho, eu vou colocar o número 5. Professor, esse 22 que estava aqui, já passamos ele para o outro lado da igualdade. Ele está aqui, ó, menos 22. E o y ao quadrado continua aqui. Como eu não tenho nada para mexer com esse y, ou seja, porque eu não tenho um termo b do y, eu já sei que o y vai ser somado a zero, então deixa ele quietinho aqui, não preciso mexer com ele. Então aqui, como eu adicionei 25, ou seja, 5 aqui, que é 5 ao quadrado, que vai dar o nosso 25, eu também vou colocar ele, olha, aonde? Isso, eu vou colocar ele do outro lado. Ok? Então, ele vai lá para o outro lado. Beleza? Deixa o professor tirar um print aqui, rapidinho. Tá? Ó. Então, esse 25 aqui, ele vai para onde? Para o outro lado. Então, continuando aqui, nós temos o seguinte, ó. X mais 5. Então, esse x mais 5 vai dar exatamente esse valor aqui. Perfeito? Então, ó, x mais 5 ao quadrado vai dar exatamente esse valor que eu tinha aqui, que é a ideia do completo ao quadrado, certo? E aqui eu tenho y ao quadrado quietinho aqui, 22 mais, menos 22 mais 25, eu tenho 3. Eu tenho 3. Perfeito? Tranquilo? Ok. Como eu tenho o inverso de A e o A é mais 5, então A vai ficar isto, menos 5. O inverso de B. Professor, cadê o B? Não tem o B. Então, quando não tem, é zero. Olha que interessante. Quando não tem, é zero. Então, o centro ficou o quê? Menos 5 e 0. E o raio, professor? O raio é ao quadrado. Ou seja, a raiz desse valor. Quanto que é a raiz de 3? Raiz de 3. Deixa o professor voltar aqui. Ó. Tá vendo? O raio é ao quadrado. Então, quanto que foi o valor do raio ao quadrado? Ó, quanto foi o valor do raio ao quadrado? O valor do raio ao quadrado foi 49. Então, a raiz de 49 é isso, exatamente 7. Só um porém aqui, esqueci de tirar. Já vou aqui consertar, tá? Esse 2 aqui, deixa o professor apagar ele, tá? Esse 2 aqui tá errado aqui, tá? Ele não deveria estar aqui, tá bom? Ele não deveria estar aqui. Porque a ideia é completar o quadrado, tá bom? Esse 2 aqui também não deveria estar aqui, tá bom? Ele só aparece, apaga do seu aí também, ele só aparece aqui embaixo, certo? Porque senão vai ficar aqui uma raiz, isso, vai ficar uma equação biquadrada, né? Não é isso que a gente quer, certo? Não é isso que a gente quer. Inclusive no exemplo anterior eu não coloquei, tá? Aqui eu não coloquei. Aqui é um erro mesmo, vocês desculpem aí, mas já está corrigido já também. Então esse 2 que estava aqui em cima e aqui embaixo não existe, tá bom? Então nós temos aqui o quê? Nós temos que esse número aqui, ó, vamos lá. Deixa eu pegar a canetinha aqui novamente, ó. Exatamente essa equação aqui, ela é um quadrado perfeito, ou seja, x mais 5 ao quadrado, ok? Letra C, vamos lá? Na letra C, inicialmente, dividiremos todos os termos por 3. Professor, por que nós vamos fazer essa divisão por 3? Ó, nós só vamos dividir aqui por 3 porque todos os termos dá para dividir por 3. Olha que interessante. 3 para 3 dá 1. 3 para 3 dá 1. 12 para 3 dá 4. E 9 para 3 dá 3. Fechou? Ok? Nossa equação ficou bonitinha, ficou da forma reduzida, ficou bem legal, tá? E vamos trabalhar em cima dela agora, tá? Observe que aqui é o contrário da anterior. Aqui eu tenho apenas um x ao quadrado e o y que eu vou completar, tá? O 3 vai para o outro lado da igualdade, tá aqui, beleza? Vocês desculpem aqui que eu vou ter que apagar aqui também. Então deixa eu apagar aqui, tá? Esse 2 aqui não existe. E aqui também não existe, tá bom? Um errinho aqui, mas já apagamos ele, beleza.
Então, nós temos x ao quadrado, nós temos y ao quadrado menos 4y, e aqui eu vou completar o quadrado. Então, que número vezes que número dá 4? Ah, professor, isso é muito fácil. 2 vezes 2. Ah, então aqui você vai colocar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, se você adicionou um 4 aqui, você adiciona um 4 do outro lado também. Beleza? Agora, então, você tem o x ao quadrado e você tem aqui uma função quadrada, tá? Um quadrado perfeito agora. Então, esse quadrado perfeito aqui vai trazer para você o seguinte valor. X ao quadrado, e aqui você tem y menos 2 elevado ao quadrado. Esse sinal aqui, observe que é o sinal daqui, ó, tá? Então, y menos 2 elevado ao quadrado. Então, já observando aqui a nossa equação, o que você tem? O A é negativo. Ah, professor, mas no A não tem nada. Lembrando que quando não tem nada é isso, é zero. O B é o inverso de B. O B vale quanto? Menos 2. Então, B vai ser mais 2, inverso de menos 2. E o raio? É a raiz quadrada desse valor aqui. Então, a raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Perfeito. Não esqueça de fazer os exercícios, livro 3, das nossas aulas. Obrigado e até uma próxima aula.